Bem. E agora, o programa. Então, o que diz o programa do curso? É um curso, um convite, um seminário, a leitura do Anti-Édipo, Capitalismo, Esquizofrenia, livro escrito por Gilles Deleuze e Félix Guattari em 1972. Nosso objetivo principal é examinar uma perspectiva filosófica singular na qual convergem problemas de ética, estética e política. De tal modo, a análise crítica do conceito de desejo estabelece um diálogo com a psicanálise, na medida em que investiga as relações do desejo com a família e com a sociedade. O desejo não será definido como falta, e sim como produção, ao passo que o inconsciente deixa de ser visto como um teatro, representação, para ser pensado como uma fábrica, produção. Na primeira aula, faremos uma introdução às máquinas desejantes, capítulo 1, seguida da leitura coletiva do capítulo 2, texto que será discutido nas aulas subsequentes. Aí tem uma justificativa, né, que agora não vem ao caso. A aula 1, uma breve apresentação da filosofia da diferença. Vou seguir já fazendo a apresentação, bem breve. Gilles Deleuze, criação conceitual e intercessores. Então, a filosofia, para quem é da filosofia ou de outras áreas, tem uma questão da filosofia que é a distinção entre filosofia como se fosse um pensar por si próprio e uma outra forma de pensar a própria filosofia como história da filosofia. Então, a história dos filósofos ou dos temas da filosofia, né, os antigos, medievais, modernos, contemporâneos, as sub-áreas da filosofia, a estética, a filosofia da arte, a ética, a filosofia política, teoria do conhecimento e filosofia da ciência, que são praticamente as disciplinas de um curso de graduação em filosofia, né? Então, o Deleuze tem uma particularidade, que ele foi filósofo no sentido de fazer história da filosofia, porque justamente essa a inspiração, a influência da filosofia francesa, né? Do estilo francês de fazer filosofia, que foi justamente o grupo que criou, ou ajudou a criar a Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, e ele, claro, fez isso durante muito tempo, né? Mas, em algum momento, ele escreve um livro que chama Diferença e Repetição, juntamente com outro que se chama Lógica do Sentido, que é a tese do doutorado, Diferença e Repetição. E aí aparece o que depois foi chamado filosofia da diferença, né? Que é uma filosofia que não vai se pautar pela identidade, né? Pelos princípios clássicos, né? De não contradição, né? Senão buscar sempre o diferente no sentido da criação, tá? Criar conceitos, né? A partir de problemas. O filósofo ele vai não tanto buscar repetir ideias dos outros, né? Ou buscar uma ideia da filosofia, uma imagem do pensamento, mas pôr o pensamento para pensar, né? E é nesse sentido que se dá a criação conceitual, né? Através do que ele chama de intercessores, que podem ser os filósofos, né, propriamente ditos, os temas, os problemas, né? Qualquer coisa, uma planta, uma obra de arte, tudo que for diferente de mim enquanto sujeito, ele pode provocar, dessa forma intensiva que a gente falava no início, uma outra coisa que eles falam bastante, né, que o Deleuze fala bastante, forçar a pensar, né, uma ideia proustiana, né, do Marcel Proust, a ideia de um signo que me força a pensar. Então, isso já era uma questão que o Deleuze tinha na época que ele escrevia sozinho, né? Escreveu os textos sobre filósofos, depois escreveu textos sobre sua filosofia, essa diferença e repetição e lógica do sentido, livros sobre arte, pintura, cinema, literatura, né? E tem outro grupo de textos que são quando ele encontra Félix Guattari, que seria talvez o grande intercessor de Deleuze, mas muito mais que um intercessor, porque eles inauguram uma forma de escrita que é escrita em dupla, né? Onde já não se sabe mais o que é de quem.
né? Um fazia as notas, o outro pensava em cima dessas notas. E o primeiro texto, o primeiro livro dessa dupla é o Anti-Édipo, né? Esse que a gente vai ler agora, que é um texto de 72, pós-maio de 68, então ele carrega toda essa força revolucionária de transformação da sociedade, né? Depois eles escrevem em 75 um livro sobre Kafka, Franz Kafka, por uma literatura menor, é o título desse livro. Uma literatura menor é justamente uma literatura revolucionária, onde retoman esses conceitos, por exemplo, devir, né, agenciamento, a própria ideia de minoridade, né, de língua menor, que vai se estender a outra obra também, que seria a parte 2. Vocês viram que Capitalismo e Esquizofrenia 1 e o volume 2 é Mil Platões, né? Onde já tem uma pluralidade de conceitos, talvez de forma bem esquizo, né? De uma criação ilimitada, uma produção ilimitada de conceitos e de problemas, como já tinha um pouco aqui no Anti-Édipo. E o último que eles escrevem juntos chama O que é a Filosofia, onde tem uma tentativa de sistematizar toda essa filosofia que eles criaram, né? Através de pelo menos três elementos, que são a criação de conceitos em filosofia, a criação de afetos e perceptos na arte e a criação de funções na ciência. Então, teriam essa subdivisão do conhecimento para encaixar um pouco a filosofia deles, né? Bom, aí, já entrando um pouco no Anti-Édipo, vou fazer aqui uma vista nos que estão entrando. E voltamos. O capítulo 1 se chama As Máquinas Desejantes, né? Vai da página 11 a 71. Quem quiser, daqui para frente, voltar nesse capítulo, dar uma olhada, ler, né? Que a gente não vai fazer isso agora. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, né? Das máquinas desejantes. Porque já, talvez hoje a aula 1, essa coisa um pouco esquizo que eu mesmo tenho, né? A gente não vai se demorar tanto nela e vamos adiantar a aula 2. E talvez nós, no lugar de ir um pouco para trás, vamos ir mais para frente. Isso aí a gente vai ver depois. O que eu quero falar é da bibliografia, né? Quando vocês vão lá no programa, na bibliografia básica, tem, em primeiro lugar, o Anti-Édipo, né? Eu recomendo que vocês, quem não fez isso até agora, né? Baixe esse livro, tenha ele na tela, mais do que ficar olhando aqui as carinhas, tenha ele ali meio dominado, página, onde que estão as páginas, como que sobe, como que desce, ou o livro em papel, né? Quem tiver o livro em papel, melhor ainda. Há algumas coisas que também são recomendáveis para complementar, né? O D de Desejo, que é do abecedário de Gilles Deleuze, está também em texto e logo embaixo em vídeo, com legenda em espanhol. Tá? Esse abecedário são uma série de entrevistas que fizeram com Deleuze. Primeiro não iam a publicar, depois publicaram quando ele morreu, ou antes dele morrer, já não lembro. E é uma letra para um conceito dessa criação de conceitos, né? Alguns são mais deliberadamente criados, outros são opiniões ou falas que o Deleuze tem que inventar no momento, para cada letra do alfabeto, né, do abecedário. A, B, C, D, e D cai desejo. Aí ele vai falar do desejo, e eu recomendo que vocês assistam. Um pouco, quem não conhece Deleuze, é muito agradável, pelo menos para mim, ouvir ele falando, é muito inspirador. E eu que quiser ler em português, tem aí a transcrição dessa parte e podem viajar pelo abecedário, né, por qualquer letra. Aí eu indiquei também Diferença e Repetição, que é de 68. A introdução, que é o prólogo, né, do livro, o prefácio, perdão, o prefácio à edição americana do Anti-Édipo, de Foucault.
né? A gente acha que começou lendo isso para entender que tipo de livro é, né? Um livro de ética, diz Foucault, porque ele faz aí uma analogia com outro, não sei se é um padre de uma igreja, introdução à vida, uma coisa desse tipo. Então ele colocou aqui que o Deleuze e o Guattari propõem uma introdução à vida não fascista, né? Como cada um de nós tentar, ou pelo menos perceber, em que momento está sendo fascista, ou esse microfascismo que atravessa toda a sociedade, né? E nós não estamos imunes a isso. Então, também é um texto curto, de 3 ou 4 páginas, que pode ficar para o que a gente chama em educação à distância um momento assíncrono, né? Ou seja, o curso, se é um curso, tem essa parte síncrona, que a gente trabalha juntos, e a parte assíncrona, que vocês podem ler todas essas e outras recomendações que vão surgir. Um comentário muito interessante sobre toda a filosofia do Deleuze, essa parte principalmente os livros sobre arte, sobre cinema, sobre literatura e sobre pintura, né? Fora todo aquilo que eu falei antes de criação de conceitos, de intercessores. O Roberto Machado, professor de filosofia da Federal do Rio de Janeiro, falecido há pouco tempo, é um dos principais especialistas, tanto em Deleuze quanto em Foucault. Então, esse livro, que deve estar, eu não coloquei ele aqui em PDF, mas quem procura acha, né? E se forem comprar um para introduzir, eu acho que é o principal, né? Eu lembro que eu comecei por ele. Depois tem um texto também curto do blog A Terra é Redonda, escrito por Pedro Paulo Rocha, um deleuziano bastante esquizo, que eu tive a oportunidade de partilhar uma mesa em um evento recente, o primeiro colóquio de filosofia contemporânea internacional, tinha gente de vários países, da América Latina principalmente, e ele que apareceu lá com uma máscara e com um texto bem potente, né? Também tem essas considerações sobre o anti-édipo, que eu recomendo para quem não teve nenhum contato até agora. Em quanto aos conceitos, né, alguns a gente talvez esqueça e comece a falar um jargão que eu não gosto de fazer isso, mas às vezes não tem outro jeito, né? Então, o vocabulário de Deleuze, que está aí também em PDF, é ideal, né, para buscar um conceito, não como o abecedário que o Deleuze falando, mas um especialista francês que se deteve, né, na maioria desses conceitos. E o último é o meu livro sobre Deleuze, escrito em espanhol, Deleuze, El laberinto de la imagem, que está disponível para download, mas ele trata mais dos livros sobre cinema, né? Para quem tiver interesse nessa outra questão, eu indiquei ali. Bom, aí está tudo certo aqui. Para quem chegou depois, a presença, né, continua habilitada, é só colocar a palavra presente, sem maiúsculas, sem pontos, sem espaços no chat. Vamos adiante. Então, as máquinas desejantes, né? Eu vou retomar 6 pontos. Não. Presente totalmente errado. Tudo minúscula, tá? José, Maria, Miguel. Eu sei que é difícil, mas na próxima aula vai dar certo. Tá? Presente minúscula, tudo minúscula. Eu faço isso porque depois, se vocês tiverem a falta, aí eu não tenho como saber. Imaginem lembrar de quem estava, quem não estava. A única forma é essa aplicação, né? Essa extensão. E aí eu queria pedir também para o pessoal que estava no seminário da USP, que se achar que pode complementar alguma coisa desses 6 pontos que eu vou retomar, se sinta à vontade, porque, na verdade, esses 6 pontos eu tirei um pouco da minha memória e dos trabalhos de vocês. Então, as máquinas desejantes.
essa ideia de máquina, que é a primeira que deve ser estranha, né? Falar de máquina, de que ele está falando, né? Tem uma relação um pouco com Guattari, que ele pensa o mundo maquínico, mas também fica aí em várias outras domínios, né, do conhecimento. Por exemplo, nos livros do cinema é pensado um maquinismo de imagens, né? Ou seja, as coisas que se relacionam umas com outras sem ter um centro ou uma hierarquia na qual exista uma coisa que tudo depende disso, né? Não, há imagens que se relacionam umas com outras, né? Partes que se relacionam umas com outras. Então, isso que supõe uma máquina. E ainda funciona. A máquina é algo que funciona. Acho que o capítulo 1 começa assim, né? Se a gente for lá ver, na página 11 diz: isso funciona em toda parte. Tá? É assim que começa o livro. Então, a noção de máquina, ela não é exclusiva do anti-Édipo. Né? Embora essa ideia de máquina desejante seja talvez a mais forte pelo adjetivo, né? Desejante, que invoca o desejo, né? Uma máquina de desejo, uma máquina de desejar. E nós temos desejos, né? Então, nós somos, aí já faço uma pergunta, nós somos a máquina desejante, fazemos parte da máquina desejante, ela nos atravessa, né? Há uma máquina desejante, uma gigante máquina desejante ou pequenas máquinas desejantes. Tá? Cada um vai aí imaginar alguma coisa sobre isso. Então, dentro desse capítulo, se é que pode ser resumido dessa forma, né? Em 6 pontos, poderiam ser 5, 4 ou 7, mas aqui tem 6. O primeiro que aparece, e que é uma questão que não só se aplica ao livro do Anti-Édipo, mas em relação a toda a filosofia e a todo o pensamento ocidental, é a ruptura radical com a noção tradicional de sujeito como um eu, indivíduo ou corpo que carrega um espírito, centro dos desejos individuais. Então, a ideia de falar em máquina desejante é romper com isso. Não há um sujeito interno que deseja, ou que depois vai ser chamado de inconsciente, ou de espírito, alma, esse tipo de coisa que impregnou a filosofia, né? A ênfase é dada à relação das partes com outras partes e o funcionamento tanto no plano humano como social, real e material. Uma outra coisa importante é que não se trata de uma coisa imaginativa, o desejo como num plano teatral, né? Não, ele é concreto, deseja e isso tem um efeito na maquinária ou na outra máquina, na outra parte da máquina, né? Que afeta a realidade material. É tudo realidade material. O que não é realidade material, a gente vai ver o que é, né? Já vou adiantar, é o Édipo, que esse sim é imaginativo. E umas outras estruturas criadas pela filosofia, pela psicanálise, pelas diferentes ciências, né? Ou pseudociências. Daí, né, esse materialismo maquínico, né? Essa realidade material, ou como também se chama, materialismo histórico, às vezes, né? As ideias de Marx, né? Se vocês forem ler o capítulo 1, vão encontrar ali uma tensão entre o marxismo e Freud, né? A psicanálise freudiana, que também afeta, se tem psicanalista aqui, não se sintam que estão imunes à crítica, porque o Lacan, o Jung, todos eles também, de alguma forma, em algum grau, são atingidos por essa crítica radical, né? E tampouco se trata de ver se eles têm razão. É difícil pensar que eles têm razão ou que tem uma proposta revolucionária concreta de fazer. Tem, mas ela é mais assimilada, né? Tem que passar por uma transformação, a princípio, disso que a gente chamava sujeito, né? Se não tem sujeito, tem o quê? Eu sou o quê? Então, com essas ideias de Marx, o livro mobiliza ou reivindica
uma psiquiatria materialista, que é o último ponto, um dos últimos pontos do capítulo. Uma psiquiatria materialista. O Guattari era o psicanalista, né? Então ele, quando junta com Deleuze, filósofo com psicanalista, vão trabalhar essa ideia de uma psiquiatria materialista. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, que está relacionado com o primeiro, é que o livro é a própria descrição do funcionamento das máquinas desejantes, por meio, quer dizer, como elas funcionam, né? 3 tipos de sínteses que caracterizam a continuidade de produção como fluxo ou processo de acoplamento e cortes. Então, já essa máquina, lembrando da influência marxista, é um processo de produção, um fluxo de produção, com partes que se acoplam ou partes que são cortadas, fluxos que são cortados, né? Um bom lembrete para isso é a cidade americana de Connecticut, né? Conectar e cortar. Porque as 3 sínteses que estão no capítulo 1 voltam no capítulo 2, e a gente poderia pensar, isso seria um trabalho de pesquisa, que relação teria com as 3 sínteses de diferença e repetição, que são síntese do tempo, mas eu acho que o Deleuze veio um pouco com essa matriz e, de alguma forma, isso pode estar relacionado. Então, as 3 sínteses de produção de registro de consumo, que é como é colocado no primeiro capítulo, são a síntese conectiva, disjuntiva e conjuntiva. E cada uma delas remete a uma das palavrinhas da linguagem, né? Por exemplo, a conjunção e, né? Uma coisa e outra, e outra, e outra, né? Então, essa conexão que é dada pela conjunção e é a síntese conectiva. A síntese disjuntiva vai ser o ou, né? Uma coisa ou outra, mas não, isso aí já a gente poderia, talvez, se avançarmos até depois do que era previsto, né? Até depois dos textos sobre Freud, onde vão ser tratadas especificamente essas 3 sínteses, vamos ver que é uma disjunção inclusiva, não uma disjunção exclusiva, né? Uma coisa ou outra que é cortada e abandonada. Não, ela é diferente, mas é incluída. E a conjuntiva é o então, né? Uma espécie de conclusão dessas conexões e cortes de fluxos. Se o pessoal sentir que pode me interromper ou tem esse desejo, fique à vontade, tá? Terceiro ponto, um pouco mais geral, né? Mas para a gente não se afogar, né? Afogar em que não tem nada, né? Está destruindo tudo, desconstruindo tudo. Não, tem uma passagem da unidade e da totalidade, ou seja, questões que são, de certa forma, abandonadas, a ideia de uma totalização, né? Um ponto onde se chega à totalidade, ou uma unidade, um centro de organização do mundo, da realidade, para a ideia de multiplicidade. Essa ideia de multiplicidade, ela é talvez a ideia das ideias do Deleuze e Guattari, né, que vai vir desde o início até o fim da obra, pensar o mundo e a vida como uma multiplicidade. E aí aparece no quarto ponto, né, a figura do esquizofrênico, né, que ela é também uma das coisas que chama atenção na leitura do capítulo 1 e do próprio título do livro, Capitalismo e Esquizofrenia, que o esquizofrênico não é um doente, não é aquele esquizofrênico do hospital, é justamente isso que eles querem evitar, né, que a esquizofrenia seja diagnosticada e que os sujeitos esquizofrênicos sejam internados, né, ou torturados, para ver as potências dessa comportamento, desse desejo, que não estaria só no esquizofrênico, né? Ele estaria na máquina desejante, portanto, em todos nós, né? Até certo limite. Então, eles apresentam um passeio do esquizofrênico, que é um relato
um esquizofrênico que vai caminhando, encontra pedras, coloca no bolso, então faz uma espécie de jogo com essas pedras, coisas que não dá para entender a lógica se a gente pensa desde a perspectiva do neurótico ou do sujeito que se diz normal. E a mesa esquizofrênica é uma mesa que não tem utilidade, uma mesa que não tem tampo, não tem pés. Aí vocês vão encontrar isso no livro, mas essas duas, tanto o passeio quanto a mesa, ou seja, um ato, um comportamento, quanto um objeto, escapam à lógica da utilidade, que é aqui determina o desejo de lucro do capitalismo. Então, essa seria uma forma de amarrar a esquizofrenia com o capitalismo. Quinto ponto, que é o que mais vai se aprofundar ao longo das próximas horas, ou meia hora, uma hora, é a estrutura edipiana adotada pela psicanálise para conter a explosividade das máquinas desejantes nos limites da estrutura familiar. Então, é como se a psicanálise se atrelasse tanto a essa estrutura edipiana, ou fosse originada por ela, como uma espécie de descoberta, que tem, evidentemente, suas vantagens, seus objetivos alcançados, né, em quanto a tratamento, cura, mas também em alguns pontos, que são os pontos que levantam Deleuze e Guattari, ela falha, né, e o que faz é ter um efeito adverso com essa potência do esquizo, né, porque, primeiro, lembrar que não é um sujeito, né, é a sociedade que surta em diferentes partes da máquina, né, porque ela é explosiva, mas essa explosividade das máquinas desejantes, ela é contida na estrutura familiar. Então, a gente vai ver, a partir da leitura de hoje, como que às vezes não é somente papai e mamãe, tem também avós, né? Outras ramas, né? Galhos da família, no qual se dá essa explosão, né? Do surgimento do esquizo. E por conta disso, né, dessa introdução de uma figura do esquizofrênico positiva, né, uma figura positiva do esquizofrênico, se dá a reformulação do conceito de inconsciente, que é o que, de modo geral, estava no resumo do curso, né, o objetivo do curso. Entender que tipo de inconsciente é esse que é um produto, um produtor da máquina desejante, né? Então, para compreender o desejo, a doença, né, a esquizofrenia, e a cura, deve-se observar o processo de produção e não apenas o sintoma. A esquizofrenia não é interpretada como uma dissociação do eu, mas como produção do desejo, que desafia o modelo edipiano. O desejo não é algo que falta, mas uma força produtiva, uma máquina capaz de criar realidades. Por isso, o inconsciente é pensado como uma fábrica e não como um teatro, que exprime a teoria representativa da psicanálise, né? Uma outra ênfase, outro lugar comum da filosofia do Deleuze é um esforço para não pensar de modo representativo, que é muito difícil, né? Quem fez o curso do Bacon, né, sabe disso, né? A pintura representativa, como não pintar de forma representativa é uma imagem que evoca alguma outra coisa. Então, sempre tem alguma maneira de descrever o funcionamento das coisas que não seja representativo. Nesse sentido, o desejo é uma potência revolucionária que pode transformar a realidade social e material. Aquilo que a gente viu no início, de que não se trata de uma coisa inconsciente ou a consciência do eu no interior de uma mente. Não, estamos sempre no plano material, real, onde tudo convive, os pensamentos, os desejos, as mesas, as pedras, as máquinas de produção, o presidente, tudo mais. Alguém quer participar da chamada? Muito bem. Tudo bem até aqui, gente? Tá
Dá para acompanhar ou está um delírio shepherdiano? Muito bem. Alguma questão? Alguém quer falar? Vocês vão falar, porque agora entramos na parte seminário. Né? Qual é a diferença entre curso e seminário? Que em seminário os alunos que falam. Eu vou me omitir como um sujeito deleuziano. Cumpri com o que eu ia falar? Lista de presença, gravação, programa, bibliografia, introdução, capítulo 1. Cumpri em 30 minutos. Vamos passar à leitura do capítulo 2 do Anti-Édipo. Tá? Vou pedir para vocês abrirem o livro ou abrirem o PDF na página início do capítulo 2, página 73. Tá? Agora, o mais importante não é ficar ouvindo o que eu estou falando, mas prestar atenção aqui na leitura. Né? E vou me tomar a liberdade de pedir para... cadê o Aleph? Você está por aí, Aleph? Oi, Você tô lembra de aqui. tudo isso? Falei certo ou não? Sim, lembro sim. Bom, Eu acho que tá certo do que a gente estava vendo, então. só para o pessoal que está chegando, digamos Sim. assim, por primeira vez nesse livro, nesse Filósofos, né? Terem uma noção panorâmica e geral do básico, né? Mas como eu falei no início, de forma rizomática, a gente não precisaria também disso. Né? Pode começar a ler sem ter noção nenhuma, que cada um vai ter uma experiência e isso que importa. Né? Então, por que eu chamei você, Aleph? Imagina para quê? Eu queria que você lesse o primeiro parágrafo. O capítulo 2 se chama Psicanálise e Familismo, a Santa Família, é essa parte na qual a gente vai tentar entender por que ele se volta contra a família. Eu poderia evocar aqui o Max Weber, com aqueles textos sobre a família na ética protestante, por exemplo, que já é uma forma sociológica de ver, mas aqui eles têm uma maneira um pouco mais radical de fazer uma crítica à família. Né? E a hipótese seria de que ela é o núcleo não individual, mas um grupo de pessoas que organiza também o próprio capitalismo. Né? Mas é difícil fazer a crítica à família porque todo mundo ama a sua família. Não todo mundo. Né? Tem gente que odeia também. Não vamos generalizar tanto. Mas, a princípio, as crianças brincando, eu vejo as famílias, né? Já tenho uma filha grande, eu lembro daquela época das crianças brincando no parquinho, é tão amoroso tudo, né? E você deseja o bem para sua família, para os outros não, mas para sua família sim. Mas aí começa o problema, né? Começa a exclusão. Por que os outros não? E a família sim? Né? Sei lá, são hipóteses ingênuas que eu falo, né? Depois a gente começa a ver um pouco mais conceitual, mas a gente pode partir disso, né? Dessa ideia. E aí, o primeiro ponto chama o imperialismo de Édipo, tá? E o Aleph vai ler de uma tajada só, né? De uma cajada só, o capítulo, a página 73 até o começo da 74, e a gente depois volta para comentar. Pode começar já? Pode, claro. Beleza, então. Capítulo 2, Psicanálise e Familismo, a Santa Família. 2.1.1, seus modos. Em sentido restrito, Édipo é a figura do triângulo papai, mamãe, eu. A constelação familiar em pessoa. Mas, ao fazer dele o seu dogma, a psicanálise não desconhece a existência de relações ditas pré-edipianas na criança, exo-edipianas no psicótico, para-edipianas em outros povos. Como dogma ou complexo nuclear, a função de Édipo é inseparável de um forcing, esforço, pelo qual o teórico da psicanálise
chega à concepção de um Édipo generalizado. De um lado, para cada sujeito de um ou outro sexo, ele leva em conta uma série intensiva de pulsões, afetos e relações que unem a forma normal e positiva do complexo à sua forma inversa ou negativa. É o Édipo de série, tal como Freud o apresenta em O Eu e o Isso, Das Ich und das Es, 1923, e que permite, em sentido necessário, ligar as fases pré-edipianas ao complexo negativo. Por outro lado, ele leva em conta a coexistência em extensão dos próprios sujeitos e de suas múltiplas interações. É o Édipo de grupo, que reúne colaterais, descendentes e ascendentes. É assim que a visível resistência do esquizofrênico à edipianização, a ausência evidente do liame edipiano, pode ser sufocada por uma constelação de avós, seja porque se julgue necessária uma acumulação de 3 gerações para o surgimento de um psicótico, seja porque se descubra um mecanismo ainda mais direto de intervenção dos avós na psicose, formando-se assim Édipos de Édipo ao quadrado. A neurose é papai e mamãe, mas a vovó é a psicose. Finalmente, a distinção entre imaginário e simbólico permite explicitar uma estrutura edipiana como sistema de lugares e de funções que não se confundem com a figura variável daqueles que a ocuparão numa determinada função social ou patológica. É o Édipo de estrutura. 3 mais 1. Que não se confunde com um triângulo, mas que opera todas as triangulações possíveis, ao distribuir, num determinado domínio, o desejo, seu objeto e a lei. Muito bem, Aleph. Obrigado. Bom, agora, a ideia é que vocês tenham um livro, tá? Porque se a gente fica ouvindo o outro falar e não tem um livro para sublinhar, para tomar uma nota, um apontamento, alguma coisa, essa parte que eu percebem que já comecei com isso hoje na primeira aula, porque para mim é o mais importante, né? O restante, a introdução, a aula, quem veio fazer um curso, ouvir o professor falar, já acabou essa parte. Agora é a parte que vocês têm que fazer a aula, não é que eu dou a aula. A diferença entre fazer a aula e dar a aula. Então, eu sei que você está morrendo de vontade de falar, Aleph, para explicar para a gente o que significa tudo isso. Mas não, a ideia não é essa, né? Explicar, senão quais são as reações, o que chamou a atenção disso, o que a gente... Claro, se você for psicanalista e souber e quiser, aqui também é bem-vindo, né? Se for um marxista, né? Aqui o Marx não aparece muito, mas o Édipo e o Freud, sim, né? Então, eu passo a palavra para quem quiser e simplesmente ligar o microfone e falar. O Aleph tem a prioridade aqui, que fez a leitura, pode ir adiante. Eu acho que uma das principais coisas que me chama a atenção assim, é essa ideia de que o esquizofrênico, bom, eles vinham falando da figura do esquizofrênico no capítulo passado, né, para quem não leu, uma das principais características da edipianização é uma espécie de repressão do desejo maquínico, né? E uma repressão de que as máquinas desejantes do esquizofrênico, elas são sempre referidas a essa triangulação entre papai, mamãe e o eu. Como se o esquizofrênico, na verdade, sofresse do seu consumo eterno de papai, mamãe, eu, sempre essa mesma forma que é sempre reinjetada nos exercícios de desejo do esquizofrênico. Mas essa parte aqui é muito interessante porque parece que eles colocam 3 formas sobre as quais o Édipo aparece, né? O Édipo de série, o Édipo de grupo e o Édipo de estrutura. Bom, enfim, e ressaltar, e o principal ponto que me tomou a atenção é essa coisa da repressão, como ela é imposta a partir dessas estruturas sociais, enfim. Mas, enfim,
Acho que eu me perdi um pouco Muito bem, saudade de vocês lá no curso, viu? Dessas discussões. Eric, que também o Eric também está aqui, acho que era mais na linha marxista, né, que ele intervinha, mas se quiser complementar, ou falar, ou qualquer um de vocês, fazer uma questão ao texto, é isso que a gente faz, né, perguntas ao texto, será que é isso? Será que ele está falando isso? Eu queria falar sobre a distinção entre imaginário e simbólico. Ótimo, pode falar. Não quero falar, quero escutar. Eu falei errado. Bom, eu vou retomar uma questão para a gente depois. Todo mundo vai ter oportunidade, se preparem, né? Na hora que vier o espírito falador, vocês falarão. Primeiro, porque eu não sei se todo mundo conhece, o Édipo, né? O que é o Édipo, o complexo de Édipo? Isso aqui ele está referenciado a uma obra de Freud de 1923, que ele encontra supostamente na autoanálise. O Freud fez a autoanálise dele, e esse complexo de Édipo remete à tragédia grega Édipo Rei. Ele não inventou isso no século XX, mas já existia desde os gregos, né? Designa os desejos sexuais amorosos e hostis que o menino, ainda criança, experimenta com relação à sua mãe e o seu pai. Amor e desejo sexual pela mãe e vontade de matar o pai, que é aquele que fica com a mãe dele. Ele percebe isso e dá esse sentimento, né? Ou essas emoções. O mesmo fenômeno também pode ser pensado nas meninas, né? Um fenômeno psíquico que elas podem ter ao inverso, com relação ao pai, e ele é chamado de complexo de Electra. Em outro texto de Freud, que é mais famoso, talvez um dos mais conhecidos, chama A Interpretação dos Sonhos. Não lembro de que ano que é, acho que 1900 foi publicado. É anterior, na verdade, né, a esse. Talvez nesse texto que cita Deleuze e Guattari, que eles citam, é onde está mais formulada essa teoria, né? Mas o Freud diz o seguinte, cito aí a Interpretação dos Sonhos, também está em PDF esse livraço, né, do Freud. Deve existir uma voz dentro de nós disposta a reconhecer o poder imperioso do destino em Édipo. A citação é longa, mas eu estou aqui resumindo só 2 linhas. Todos éramos, talvez, predestinados a voltar nosso primeiro impulso sexual para nossa mãe e o nosso primeiro ódio e desejo violento contra o pai. Nossos sonhos nos convencem disso, né? Os sonhos ou os devaneios, não precisa estar dormindo e sonhando, né? Mas aqueles momentos que a gente deixa aflorar os desejos, isso se manifesta dessa forma. Então, aí o que eles vão fazer? Né? Já retomando o que foi falado pelo Aleph e amarrando com a... Eu já passo a palavra para você, viu, Eric? Só um minutinho. E a Madalena, né, que colocou também no final. Eles vão dividir essa noção de complexo de Édipo em 3 modalidades. Né? O Édipo de série, que é o que apresenta Freud, na verdade, mas também a gente pode começar a elevar a potência, né? Édipo de série ao quadrado me dá Édipo de grupo. Ou a N, quem sabe mais matemática, N, a potência, a N que aí envolve os avós, coitada da vovozinha, que ela é culpada pela psicose do esquizo. E o que interessa realmente é o último, né? O Édipo de estrutura, porque aí já não tem mais pessoas, não tem vovô, não tem ninguém, não tem nenhum triângulo. É qualquer um. O professor, o namorado, o capitão do exército, né? Ocupa um lugar nessa estrutura que já não é mais um triângulo, porque não é só papai e mamãe, nem papai, mamãe, avô, vovô, mas qualquer desejo no qual envolve uma outra pessoa ou coisa, né, objeto ou situação, se transforma numa estrutura edipiana
justamente patológica, porque envolve o imaginário, né? Simbólico, a gente poderia falar que ainda está no plano da realidade, isso vai aparecer depois, né? Mas o simbólico é um símbolo de alguma coisa real, o imaginário não, perde a conexão com a realidade. Hamlet, né? Shakespeare, Édipo. Eric, você levantou a mão, pode falar, fique à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo conseguindo escutar bem? O áudio tá bom? Sim, perfeito. Eu só queria fazer alguns comentários referentes a esse primeiro parágrafo. Em referente à fala do Aleph, no geral, sobre esse capítulo, que o Aleph distinguiu, né? Ele fez uma distinção entre 3 tipos de Édipo, um de série, um de grupo e um estrutural, por assim dizer. E é muito curioso como ele começa esse parágrafo falando que, em um sentido restrito, Édipo é a figura do triângulo papai e mamãe, para terminar o parágrafo dizendo logo em seguida que ele não se confunde com o triângulo, né? E que me parece que esse Édipo de série, em minha leitura, pode ser um Édipo imaginário, por assim dizer, ligado a essas questões pessoais da pessoa, e que esse Édipo de grupo tem um pouco a ver com essas questões sociais, de como essa pessoa se insere numa sociedade, como e como ela vai sendo organizada para essas questões edípicas, né? E esse Édipo estrutural, por assim dizer, seria meio que um Édipo que organiza todas essas questões pessoais, imaginárias, essas questões sociais, por assim dizer, e por isso que eu acho que ele não se confunde com o triângulo papai-mamãe, porque justamente ele é o que organiza esses triângulos, ele meio que é, por assim dizer, a máquina que está por trás disso, que dá suas formas e figuras, e isso é muito interessante, porque, comentando no geral sobre esse capítulo, por que é importante falar da família, como o professor disse, né? Porque a criança lá está com a família é legal para a criança, e por que tem que criticar a família? E é muito interessante quando você traz uma ótica antropológica para isso, principalmente quando você traz, por exemplo, Malinowski. Porque para o Malinowski, um dos pressupostos básicos que ele vai trazer é que a família é uma constante universal, e que ela está presente em todas as sociedades como algo invariável. Toda sociedade você vai ter um núcleo familiar. E isso é muito interessante, principalmente ligando com esse primeiro parágrafo, quando ele vai dizer que Édipo ele depende de um enforcing, de uma prática, de uma função de forçar. É quase como se, para você conseguir sair do caso particular de Édipo e generalizar ele, você precisasse fazer uma transgressão, uma violência, por assim dizer. E meio que isso se mostra nessa relação da família, porque parece que a família é algo universal, que os problemas de Édipo são problemas universais, sendo que é tudo muito contingente, é tudo muito particular, é tudo muito local. No caso, Édipo pressupõe todo um regime de opressões muito específico, muito europeu, muito burguês, e não é algo universal, não é algo... Tanto que eles vão falar depois desses casos pré-edipianos, exo-edipianos na criança, nos selvagens também. E eu acho que é meio que está por isso, por trás desse primeiro parágrafo e desse capítulo no geral, assim. Obrigado, Eric. Muito boa a sua intervenção. Muito bom também ter você aqui. Alguém mais sobre esse ponto 2.1? Então, podemos passar ao 2. Acho que você pode ler, porque você já entrou com Malinowski, né, Eric? Aí você pode ler o 2.1.2. É um pouco mais longo, mas a gente vai ouvir a leitura. 2.1.2, a reviravolta edipiana na psicanálise. Sem dúvida, os 2 modos precedentes de generalização encontram na interpretação estrutural seu verdadeiro alcance. Ela que faz de Édipo um tipo de símbolo católico universal, para além de todas as modalidades imaginárias. Ela faz de Édipo um eixo de referência tanto para as fases pré-edipianas, como para as variedades para-edipianas e para os fenômenos exo-edipianos. A noção de fora-clusão, por exemplo, parece indicar uma lacuna propriamente estrutural, graças à qual o esquizofrênico é naturalmente recolocado no eixo edipiano, remetido à órbita edipiana,
na perspectiva das 3 gerações, segundo a qual a mãe não pôde firmar seu desejo em relação ao próprio pai, nem o filho, então, em relação à mãe. Um discípulo de Lacan pôde escrever: consideraremos os meios pelos quais a organização edipiana desempenha o papel nas psicoses. Em seguida, perguntaremos pelas formas de pré-genitalidade psicótica e como podem manter a referência edipiana. Nossa crítica precedente a Édipo corre o risco, portanto, de ser julgada totalmente superficial e mesquinha, como se ela se aplicasse apenas a um Édipo imaginário e incidisse sobre o papel das figuras parentais, sem afetar em nada a estrutura e sua ordem de lugares e funções simbólicas. Para nós, todavia, o problema é saber se a diferença passa precisamente por aí. A verdadeira diferença não estaria antes entre um Édipo estrutural ou imaginário e outra coisa que todos os Édipos esmagam e recalcam, isto é, a produção desejante, as máquinas do desejo que não se deixam reduzir nem à estrutura nem às pessoas e que constituem o real em si mesmo para além ou aquém tanto do simbólico como do imaginário? Não pretendemos de modo algum retomar uma tentativa como a de Malinowski, a de mostrar que as figuras variam de acordo com a forma social considerada. Nós até mesmo acreditamos no que nos dizem quando nos apresentam Édipo como um tipo de invariante. Mas a questão é totalmente outra. Haveria adequação entre as produções do inconsciente e essa invariante, entre as máquinas desejantes e a estrutura edipiana? Ou então, essa invariante não exprimiria tão somente a história de um longo erro através de todas as suas variações e modalidades, o esforço de uma interminável repressão? O que questionamos é a edipianização furiosa a que a psicanálise se entrega, seja prática ou teoricamente, com os recursos conjugados da imagem e da estrutura. E apesar dos belos livros escritos recentemente por certos discípulos de Lacan, perguntamos se o pensamento de Lacan se orienta precisamente nesse sentido. Será que se trata somente de edipianizar até mesmo esquizo? Ou será que se trata de outra coisa, e mesmo o contrário disso? Precisa ler a nota também? A nota de rodapé? Ou pode seguir sequência? Pode seguir, sem as notas. Pode seguir? Ok. Esquizofrenizar o campo do inconsciente e também o campo social histórico, de maneira a explodir o jugo de Édipo e a reencontrar em toda parte a força das produções desejantes, reatar no próprio real o liame das máquinas analítica, o desejo da produção. Isto porque o próprio inconsciente não é estrutural e nem pessoal. Ele não simboliza assim como não imagina nem figura. Ele maquina, é maquínico, nem imaginário nem simbólico. Ele é o real em si mesmo, o real impossível em sua produção. Pode continuar, viu, Eric, até o final desse bloco. Ok. Mas o que é essa longa história, se a consideramos apenas no período da psicanálise? Ela não transcorre, sem suas dúvidas, desvios e arrependimentos. Laplanche e Pontales notam que Freud descobre o complexo de Édipo em 1897, na sua autoanálise, mas que o formula teoricamente apenas em 1923, em O Eu e Isso, e que, nesse entretempo, Édipo tem uma existência sobretudo marginal, isolado, por exemplo, num capítulo à parte sobre a escolha do objeto da puberdade, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ou sobre os sonhos típicos, na interpretação dos sonhos. É que um certo abandono por Freud da teoria do traumatismo e da sedução não conduz, dizem eles, a uma determinação unívoca do Édipo, e nem a descrição de uma sexualidade infantil espontânea de caráter endógeno. Ora, tudo se passa como se Freud não conseguisse articular mutuamente Édipo e sexualidade infantil, remetendo esta a uma realidade biológica do desenvolvimento e aquele a uma realidade psíquica do fantasma. Édipo é o que esteve a ponto de ser perdido em proveito de um realismo biológico. Obrigado, Eric. As notas a gente lia, né? Agora vamos fazer referência às notas quando tiver alguma coisa muito pertinente, né? Antes de devolver a palavra para você, queria lembrar algumas coisas que diz aqui na primeira página do livro sobre a tradução, onde explica algumas coisas que aparecem ali. NT, por exemplo, é nota do tradutor, né? O tradutor é o outro professor chamado
Luiz Orlandi, professor da Unicamp, muito famoso também nos estudos deleuzianos e deleuze-guattarianos. Então, ele escreveu muitas notas à equipe de tradução dele que esclarecem, né? Por exemplo, aqui quando fala do Lacan, qual é o termo empregado por Lacan em alemão, esse tipo de coisas, né? Obras. Depois tem as notas do próprio autor do livro, dos autores, Deleuze e Guattari, que quando tem as notas, os números normais, né? 1, 2, tá? São notas do Deleuze e Guattari e NT do tradutor. E no meio das leituras, no meio dos parágrafos, tem uma página, um número entre colchetes, né? Esse número é a página da edição francesa. Então, pesquisadores ou pessoas que fazem trabalhos acadêmicos, muitas vezes têm que usar a obra no original, né? Na USP, por exemplo, a gente recomenda isso, e na medida do possível, nas universidades se trabalha dessa forma, né? Porque se você publica um artigo e ele é lido por alguém, a referência de qualquer país vai ser original. Claro que o português, para nós no Brasil, é mais importante. Na Argentina será em espanhol e nos Estados Unidos em inglês, mas o livro foi escrito e publicado em francês, por isso é muito bom quando um livro como esse tem essa referência à edição original. Bom, Eric, se você quiser retomar alguma questão desse parágrafo, você tinha feito uma parada que eu achei boa ao princípio, mas depois preferi que lesse tudo, né? Mas essa parada é o momento da crítica, né? Quando começa a falar do suposto erro da psicanálise, mas fiquem à vontade, né? Todos e todas para fazer comentários, perguntas, dúvidas sobre essas partes que a gente vai lendo. Um pouco esse é o exercício da proposta de um convite à leitura, né? Que você não só escute alguém falando o que ele acha, o que ele interpreta, mas que se coloque nesse lugar, né? Tipo, não entendi essa parte, o que significa? E aí, de alguma forma, você vai ser forçado a pensar nisso. Muito bem, Lucas, pode falar. Vocês me escutam, gente? Sim, perfeitamente. Professor, uma dúvida assim para você, para os colegas, que não está muito claro. Eu li o capítulo 1 apenas e acabei parando nele. Mas há uma tendência no texto, né, a ideia de uma certa remetência à órbita, ao campo, enfim, a estrutura do esquizofrênico à ordem edipiana. E não está claro para mim o porquê da escolha do esquizofrênico. Acho que é uma questão elementar, talvez, a quem já conhece Deleuze, mas a quem está tendo mais primeira experiência com esse texto não está muito clara. Por que o esquizofrênico enquanto, sei lá, enquanto conceito, enquanto sujeito, né, elencado para atacar ou para confrontar a ideia de uma estrutura edipiana? Excelente pergunta, viu, Lucas? Eu acho que o Eric vai tentar responder. É muito interessante esse tipo de pergunta, Lucas, porque se você pega a própria obra do Deleuze, há uma variação na escolha do modelo clínico que ele vai privilegiar. Porque se você for pegar em obras anteriores a Anti-Édipo, principalmente no Sacher Masoch, o modelo que ele vai privilegiar é o perverso, como modelo filosófico dele, assim, para se antagonizar ao neurótico, né? E aqui ele escolhe o esquizofrênico, eu sinto que por dois motivos. Pelo fato de que o esquizofrênico, clinicamente, pelo ponto de vista da psicanálise, é aquele que resiste, é o que mais resiste o tratamento, por assim dizer, o que mais é difícil se enquadrar clinicamente, por assim dizer. E também por conta que o esquizofrênico tem toda uma ligação com o capital também, né? Vai ter uma ligação com o capital, e o esquizofrênico é justamente aquele que também resiste ao trabalho, é aquele que resiste à ordem, por assim dizer. Ele não entende a ordem. Isso fica muito evidente quando você pega os casos literários que o Deleuze vai privilegiar, por exemplo. Eu peguei para ler recentemente o Beckett, o Molloy, e tem uma cena do Molloy, que o Molloy é basicamente a história de um cara que ele vai lá pedir dinheiro para a mãe dele, só que ele é um cara com certos problemas mentais, por assim dizer. Parece, tudo indica. Porque ele constantemente esquece seu nome, ele esquece o nome da mãe dele, ele não sabe nem a cidade que ele nasceu, e tem uma cena muito icônica quando ele vai ser interrogado por um policial, que o sargento vai perguntar quem ele é e o que ele está fazendo. E aí que ele lembra o nome dele, aí que ele lembra o que ele está fazendo, porque ele já tinha esquecido completamente, ele estava divagando sobre as coisas dele.
Então, num certo sentido, o esquizofrênico ele liga as duas pontas, né, do libidinal com o material político, por assim dizer. Porque, por um lado, ele é aquele que mais resiste à clínica, e também, ele, por outro lado, ele é o que mais resiste à ordem social, porque ele não consegue ser enquadrado, por assim dizer, nos termos que, por exemplo, um neurótico, um neurótico ou o outro lá, por exemplo, vai ter outro polo que ele vai privilegiar também, que ele vai falar, que é uma oposição entre eu acho que é o neurótico e o... eu esqueci aquele que maquina as massas que ele vai falar depois, eu esqueci. O neurótico e o psicótico, que é o esquizo. O neurótico e o psicótico, mas tem um outro lá que fala que o paranoico, que é o polo paranoico. Que o paranoico é o contrário. O paranoico ele tem a sede pelo poder, pelo controle, ele maquina as massas. O esquizofrênico não, ele está sempre fugindo. Está sempre andando por aí, ele está sempre caminhando. Tanto vai ter um andar esquizofrênico, que vai dizer. Então, no fundo, é isso. Eu sinto que é isso. Porque ele privilegiar o esquizofrênico. Perfeito. Obrigado. Jeca, você pode falar também? Você levantou a mão? Oi, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque eu estou no carro, mas só que a minha dúvida é que eu não estava podendo prestar completamente atenção na aula, porque eu estou fazendo as coisas, mas só que eu queria saber assim, se você já passou pela parte que o Deleuze ele instituiria essa realidade esquizo dividida como uma realidade então que iria contrapor o conceito todo o conceito integral do Édipo como uma construção assim psíquica que corresponderia a uma ordem, a uma estrutura dada, né? Tipo, Deleuze, então, você já colocou como ele instituiria, então, a vida psíquica de uma forma mais, como dissesse assim, mais diversa, de forças diferentes, igual trazendo um paralelo de Foucault, assim, ele traz essa expressão, assim, da psique, então, como movida por mais possibilidade de diversidade, ele já supera essa estrutura geral do Édipo? Obrigado pela pergunta. Fica um pouco difícil, né, ouvir o que você falou, mas se nós passamos, né, por esse momento, acredito que não, que estamos passando, né, por essa ideia de formular uma estrutura edipiana, entender de que se trata, e a pergunta anterior do Lucas é fundamental, porque há uma oposição até agora entre o Édipo e o anti-Édipo e o esquizo, né? Pelo menos daria para pensar assim, se for um pouco maniqueísta, né? O que também é estranho nos textos do Deleuze, que o meu encantamento por isso se deu justamente por uma forma que ele tem de pegar carona nos filósofos e nos artistas que ele estuda, naqueles que nós chamamos no início de intercessores, e não de forma antagônica. Dificilmente ele vai se opor a Bergson, a Hume, a Kant, filósofos com muitas ideias diferentes, ele vai retomar aquilo, vai articular de tal forma a criar uma potência criadora e ir além junto com eles. Eu acredito que nenhum deles seria contrário ao que o Deleuze colocou, embora não seja o mesmo. Eu canso de falar da anedota do Roberto Machado, que foi na França fazer pós-doutorado, e justamente era o Deleuze o professor, né? E aí ele foi fazer um curso de Foucault. E o Roberto Machado, especialista em Foucault, falou, putz, justo o filósofo que eu já conheço, não podia dar um curso sobre outro para eu aprender uma coisa a mais, né? Justo Foucault, que eu já estudei tanto. E aí ele começa a falar do Foucault, e o Roberto Machado escuta e diz, mas não é isso. Não tem nada a ver. Mas ele é Deleuze, não pode não saber que não é, que Foucault não tem essa teoria, né? Então é isso, né? O Deleuze ele vai transformar o Proust, o Bacon, os autores que ele pega. Mas nesse texto tem essa espécie de oposição radical, né? Tem que fazer como se fosse fazer frente, né, a um personagem que é o Édipo, né? Essa estrutura
que, bom, respondendo de forma sintética a Jeca, está sendo montada, né? Nós vamos tentar acompanhar essa maneira de estruturar a noção de Édipo e por quê, né? Respondendo também a Lucas, o esquizofrênico é o personagem escolhido por Deleuze, sempre Deleuze e Guattari, tá? Não vamos esquecer que aqui o Guattari, como disse o Pedro Paulo, né, um colega que apresentou nesse evento que eu falei, vira o Deleuze de ponta cabeça, né? E talvez seja essa um pouco a resposta ao Lucas, né? O Guattari, ele trabalhou numa clínica chamada Laborde, que parece que existe até agora, onde eles trabalham com esquizofrênico de uma outra maneira, né? A clínica, na verdade, tem... Isso acho que aparece nesse capítulo, inclusive, mais adiante. Então, por isso a gente tem que ter um pouco a paciência do conceito, né? Não é querer já bater o martelo, definir por que o esquizo, por que isso... Isso é uma pergunta que ela vai ser o motor do curso. Pergunta por que o esquizo, ela vai até o final do livro. Não vai responder agora... Embora o Eric tenha tentado responder, e eu também tento responder, a pergunta não se esgota. São perguntas que movem o livro, né? E quem é o esquizo? O esquizo sou eu, somos todos, né? No momento eles dizem, somos todos esquizo, né? Porque o esquizo, na verdade, aqui representa, falar representa é um pecado, né? Mas ele mobiliza a máquina desejante. E o Édipo mata a máquina desejante, né? Se reduz a uma estrutura edipiana. É isso que nos importa, acompanhar a crítica, né? E por isso eu acho que tem mais alguém que levantou a mão. Vou passar a palavra, então, para a Lígia. Lígia, você levantou a mão, quer falar? Eu não estou ouvindo. Mas tem que ligar o microfone, alguma coisa, porque não está saindo a voz. Infelizmente, não sei se quiser sair e voltar a entrar. Enquanto isso, o Aleph levantou a mão, pode pegar a palavra. Eu gostaria só de, não sei se dá para fazer isso, voltar no capítulo no capítulo anterior, em que o Deleuze vai falar, e aqui talvez dando continuidade à fala do Eric, né, eles vão tomar esses personagens conceituais, né, o neurótico, o perverso e o esquizofrênico também, para colocar a relação do porquê que o esquizo tem algo de interessante a ser visto, né, em relação com o capitalismo, né? Não sei se estaria tranquilo ler essa passagem. Um pouco essa é a ideia, viu, Aleph? Para o pessoal que já fez o capítulo 1, um pouco isso é a ideia, voltar à parte anterior quando esclarece o ponto atual. Legal. São em duas páginas diferentes, na página 52 e na página 53. Bom, aqui ele vai introduzir dois conceitos que vão ser importantes, a descodificação dos fluxos e desterritorialização. Enfim, na página 52. Assim, a descodificação dos fluxos e a desterritorialização dos sócios formam a tendência mais essencial do capitalismo. Ele não para de se aproximar do seu limite, que é um limite propriamente esquizofrênico. Então, eles colocam que a tendência do capitalismo é uma tendência esquizofrênica já, né? É com todas as suas forças que ele tende a produzir o esquizo como o sujeito dos fluxos descodificados sobre o corpo sem órgãos. Mais um conceito que eles estão desenvolvendo desde o começo do capítulo, né? Mais capitalista do que o capitalista e mais proletário do que o proletário é o esquizo, segundo eles. E aí, para outra, um pouco mais à frente, na página 54. Quanto ao esquizo, com seu passo vacilante, que não para de migrar, de errar, de escorregar, embrenha-se cada vez mais longe na desterritorialização
sobre o seu próprio corpo sem órgãos, até o infinito da decomposição dos sócios. E talvez o passeio do esquizo seja o seu modo particular de reencontrar a Terra. O esquizofrênico situa-se no limite do capitalismo. É a tendência desenvolvida deste, o sobreproduto, o proletário e o anjo exterminador. Bom, enfim. Brincando com o que o Eric tinha dito, aparentemente tem uma relação muito profunda entre a esquizofrenia enquanto, enfim, fenômeno patológico e a produção da esquizofrenia e a produção social própria ao modo de produção capitalista. Eu acho que esse é um outro ponto também que, no mínimo, influencia a escolha da figura do esquizo como uma figura modelo, por assim dizer, entre aspas, entre muitas aspas. Perfeito. E a relação com... não, sim, a relação com esse outro conceito que você retoma aqui, que é o corpo sem órgãos, né? Que eu poderia ter colocado como um sétimo ponto da introdução, né? O corpo sem órgãos primeiro aparece como o freio ou o limite do capitalismo, que seria a produção de produção, uma certa maneira esquizo, né? Agora a gente... Lígia, você voltou? Ou que eu vi aqui que você estava falando? Não sei se você quer retomar alguma coisa dessas. Fui. Vocês me ouvem? Agora sim. Ah, tá. É alguma coisa de uma configuração. Não, eu achei interessante isso que o Alex falou agora e estava falando sobre esquizofrenia e tal, né? Eu acho interessante também que ele coloca, mais no primeiro parágrafo, né? Que ele coloca essa questão do Édipo, da triangulação, de uma maneira mais ampla, no meu modo de ver, né? Como o desejo, o objeto e a lei, né? Então, o desejo gerando esse ímpeto, é o que você falou também, Pablo, de ação, né? E um objeto de desejo, e a lei que seria algo impeditivo, né? Talvez, de realizar esse desejo, né? O que restringe de alguma forma, né? Então, o que eu acho interessante é essa triangulação que ele coloca de uma maneira mais ampla, né, social. Aí acho que tem também um pouco de Foucault aí, né? Influência de Foucault nele, né? Sobre o Deleuze, porque a ideia de que em que contexto, né, mais amplo, social e tudo, essa relação se dá, né? Eu acho que é um pouco isso, não sei. Sim, tudo isso vai, aos poucos, vai ir aparecendo no texto, mas é bom que a gente já está sendo sensibilizado a pensar, né? Estou gostando que todo mundo está, de certa forma, participando. E, não, o que eu estava falando antes de passar a palavra para você, retomando a ideia do corpo sem órgãos, o esquizo estaria mais próximo das pulsões que são próprias do corpo sem órgãos e da máquina desejante, e não tanto de um eu neurótico, que é o que se trata de fazer, né? Esse movimento que, inclusive, vou voltar ao texto agora, com essa pergunta de, mais do que edipianizar até mesmo o esquizo, se trata de esquizofrenizar o campo do inconsciente. Então, a gente pensa nos anos 60, 70, até hoje, né? Eu acho que hoje a gente também precisaria um pouco isso, embora esteja muito a loucura esquizofrênica. Por outro lado, a gente vê todas as edipianizações mediáticas e tecnológicas que dificilmente a gente consegue sair do eu, né? Conectar com outras pessoas e mais do que com outras pessoas e com outros eus, com essa máquina desejante, né? Com essa produção desejante esquizo, né? Que não tem a individualização, a ego, né? Principalmente a noção de um ego que pode ser imaginário, né? Mas a gente vive preso a isso, né? Tanto na época mais de uma certa tradição na França, burguesa, né? Que é a época do livro, até hoje, pelo menos eu acredito que seja assim, né? Se o Deleuze e o Guattari estivessem aqui,
talvez ficassem espantados com isso que aconteceu, né? Aconteceu ao contrário do que eles esperavam de uma revolução, embora tenha grupos e lugares, territórios onde isso está, de alguma forma, se preparando, né? Bom, vamos voltar ao texto, se não tiver mais ninguém que queira se manifestar, que era a... Bom, acho que essa parte aqui a gente pode já ter esgotado, né? A ideia da crítica está se mostrando aqui, o que eles estão defendendo, o que eles estão criticando, na página 75. A questão é, haveria adequação entre as produções do inconsciente e essa invariante, né? Ou seja, entre as máquinas desejantes e a estrutura edipiana? Essa é uma questão para nortear a leitura dessa parte, que eu agora fico um pouco com saudade do marxismo, que me incomodava no capítulo 1, essa parte é pior ainda, né, do psicanálise, mais chata. Não, né, pode despertar alguns esquisos aí. O longo erro, né, esse erro da psicanálise, que envolve o Lacan, envolve o Freud, o que eu li agora também na página 75, esquizofrenizar o campo do inconsciente e também o campo social histórico, um pouco essa é o objetivo deles, o desejo deles, talvez, né? E aí retoma um pouco o que eu adiantei no início, que é como surge o Édipo, né? Que o Freud descobre na autoanálise, e no finalzinho, uma espécie de obstáculo, ou por que isso não fica tão evidente, porque a sexualidade infantil remeteria a uma realidade biológica, né? E o Édipo a um fantasma, a realidade psíquica do fantasma. Então, temos aí um primeiro desvio, né? Uma bipartição entre o que seria a realidade biológica e a realidade psíquica, né? O Édipo estaria de um lado e a sexualidade da criança puramente biológica. Então, o Freud teve um momento de, não sei se de dúvida ou de não ser tão enfático com essa coisa do Édipo, porque ele, me parece que eles querem dizer, olha, o Freud também pensou que se tratava de um fantasma imaginário, né, o Édipo. E a noção de fantasma, a gente vai ver mais para frente, não sei se ainda hoje, é central, né, tanto aqui quanto no capítulo primeiro, né? Só aqui para a gente lembrar que vai na página 87, todos os fantasmas são fantasmas de grupo, né? Página 87, e na página 48 do capítulo 1, a mesma ideia de que realidade do fantasma do grupo, né? Então, a noção de fantasma, que uma é real e a outra é imaginária. Bom, acho que a gente pode seguir adiante, né? O que vocês acham? Mais algum voluntário para fazer a leitura, ou voluntária? Sem nenhuma... Eu posso. Vamos, bora, Flávia. Então, vamos lá. Vamos lá. 213, produção desejante e representação. Mas será exato apresentar as coisas assim? O imperialismo de Édipo exigia apenas a renúncia ao realismo biológico? Ou não terá sido sacrificada ao Édipo outra coisa infinitamente mais potente? Pois o que Freud e os primeiros analistas descobriram foi o domínio das sínteses livres, onde tudo é possível. As conexões sem fim, as disjunções sem exclusão, as conjunções sem especificidade, os objetos parciais e os fluxos. As máquinas desejantes grunhem, zumbem no fundo do inconsciente. A injeção de Irma, o tic-tac do homem dos lobos, a máquina de Tusserdiana e também todos os aparelhos explicativos montados por Freud, todas essas máquinas neurobiológicas desejantes. Essa descoberta do inconsciente produtivo tem dois correlatos. De um lado, a confrontação direta entre essa produção desejante e a produção social,
entre as formações sintomatológicas e as formações coletivas, ao mesmo tempo sua identidade de natureza e sua diferença de regime. De outro lado, a representação que a máquina social exerce sobre as máquinas desejantes e a relação do recalcamento com a repressão. Tudo isso é que será perdido, ou que ficará, pelo menos, singularmente comprometido com a instauração do Édipo soberano. A associação livre, em vez de se abrir às conexões plurívocas, se fecha num impasse de univocidade. Todas as cadeias do inconsciente são biunivocidades, linearizadas, penduradas, num significante despótico. Toda a produção desejante é esmagada, submetida às exigências da representação, aos jogos sombrios do representante e do representado na representação. Aí está o essencial. A reprodução do desejo é substituída por uma simples representação, tanto no processo de cura quanto na teoria. O inconsciente produtivo é substituído por um inconsciente que sabe apenas exprimir-se, e exprimir-se no mito, na tragédia, no sonho. Mas quem nos diz que o sonho, a tragédia, o mito sejam adequados às formações do inconsciente, mesmo se levarmos em conta o trabalho de transformação? Grodek, mais do que Freud, permanecia fiel a uma autoprodução do inconsciente na coextensão do homem e da natureza. É como se Freud tivesse recuado frente a esse mundo de produção selvagem e de desejo explosivo e quisesse introduzir aí, a qualquer custo, um pouco de ordem, a ordem clássica do velho teatro grego. O que significa dizer? Freud descobriu Édipo na sua autoanálise? Foi na sua autoanálise ou na sua cultura clássica goetheana? Na sua autoanálise, ele descobre algo do qual ele diz: veja só, isso se assemelha a Édipo, e começou a considerar esse algo como uma variante do romance familiar, como o registro paranoico através do qual o desejo explode precisamente as determinações da família. Só pouco a pouco é que ele faz o romance familiar, ao contrário, uma dependência de Édipo, e neurotiza tudo no inconsciente, ao mesmo tempo que edipianiza, em que encerra todo o inconsciente no triângulo familiar. E seu inimigo vem a ser o esquizo. A produção desejante é personalizada, ou melhor, personalogizada, imaginarizada, estruturalizada. Já vimos que a verdadeira diferença ou fronteira não passa entre esses termos, que talvez sejam complementares. A produção vem a ser apenas produção de fantasmas, produção de expressão. O inconsciente deixa de ser o que é, fábrica, ateliê, para se tornar um teatro, cena e encenação. E nem sequer teatro de vanguarda, como já havia no tempo de Freud, mas um teatro clássico, uma ordem clássica de representação. O psicanalista torna-se o diretor de um teatro privado, em vez de um engenheiro ou mecânico que monta unidades de produção, que luta com agentes coletivos de produção e de antiprodução. Obrigado, Flávia. Não sei se tem psicanalistas aqui, não se sintam ofendidos, né? Ou pelo menos não por mim, sou aqui mediador. Mas podem até, eu gostaria, né, que defendessem, se for o caso. Não sei. Teve uma questão anedótica que os psicanalistas lacanianos, na época, foram orientados a não comentar o antiético. É tipo dar uma gelada, né? Eu acho que hoje isso aí já deve ter passado por várias etapas, essas coisas mais antagônicas, e um analista ele pode se valer de todos esses recursos, né? Pode ser um analista lacaniano, ortodoxo, ou também incorporar outras correntes, né? Inclusive também às vezes o antiédipo, né? Como pode ter eles chamam isso de esquizoanálise, né? A oposição é tal que teve uma outra forma de fazer análise, que é a esquizoanálise. Em alguns cursos eu encontrei alguns analistas que fazem esquizoanálise, mas eu nunca fiz, né? Ou talvez cada um tentar fazer a sua autoanálise. Isso aí é uma possibilidade também. Em um momento aparece a ideia de pagar para o analista e a cura interminável, né? Quando a gente for analisar os textos de Freud, tem um que chama cura, análise terminada, ou análise interminável, alguma coisa desse tipo. Mas vamos voltar aqui, né? A ideia é fazer essa leitura de forma comentada e que vocês possam
exercitar o pensamento. Isso significa duvidar, fazer perguntas ao texto, ou quando tiver algum esclarecimento, também fazê-lo, né? Eu sei que a pessoa que lê também tem sempre uma preocupação com a performance da leitura e que às vezes impede um comentário imediato, mas nós temos um tempo aí para pensar, para refletir, para retomar questões, né? O que esse parágrafo, né, acrescenta ou muda? Eu tenho uma pequena pergunta aqui, naquele período que ele fala: as máquinas desejantes grunhem, zumbem no fundo do inconsciente, a injeção de Irma, o tic-tac do Homem dos Lobos, a máquina de tossir de Ana. Esses todos são enredos de personagens que Freud analisou? Isso, né? O Homem dos Lobos tem um capítulo inteiro do Mil Platós que chama, acho que, O Homem dos Lobos, né? O terceiro platô, porque também não são capítulos. Ele é um sonho, eu não lembro muito bem, se alguém lembra, tem ele na memória. Ele tem um sonho com lobos, né? E o Freud vai analisar esses casos, né? Da Irma também, a máquina de tossir, são comportamentos que ele vai tratar e, na interpretação de Deleuze e Guattari, reduzir ao complexo de Édipo, né? Todos eles, de alguma forma, vão estar nesse triângulo. O lobo é o pai, é o medo do pai, ou alguma coisa do tipo. Eu não lembro exatamente como que é, e também não vou tentar fazer isso aqui, mas são essas referências mesmo, né? Facilmente a gente acha esses textos ou esses personagens, né? Mais que personagens, pacientes, né? São os pacientes de Freud. Aqui, não sei se é um deles, o presidente Schreber também, que é um dos textos que eles comentam depois. Antes disso, né, tem uns 3 conceitos que eu já citei aqui, as 3 sínteses, né? Conexões sem fim, disjunções sem exclusão, conjunções sem especificidade, objetos parciais e fluxos. Tudo isso estava nas análises do Freud, dos primeiros analistas, e depois a crítica que eles fazem é que eles abandonaram tudo isso, né? Por isso que o livro vai se desenvolver de forma gradual, né, progressiva. Se a gente for, como eu estou pensando, avançar um pouquinho mais do que foi proposto no programa, talvez a gente conseguisse chegar na síntese conectiva de produção, na síntese disjuntiva, né, e nesses 3 elementos que a psicanálise reduz, né? Bom, passo a palavra aqui para o Eric novamente. Eu só queria fazer um breve comentário, porque nesse lance de falar que a psicanálise descobriu as sínteses do inconsciente e que havia algo de maravilhoso nela, algo de revolucionário dela que se perdeu. Tem até aquela frase no capítulo 1 de que psicanálise é que nem a Revolução Russa, não sabe dizer onde exatamente que ela começou a dar errado, e que é muito engraçado, porque quando você pega, tem uma profunda ambivalência do Deleuze e Guattari com a psicanálise, porque a todo momento eles estão falando da grandiosidade dela, para depois criticar de quão alto ela caiu, por assim dizer. Porque você tem, com a psicanálise, uma descoberta de uma sexualidade polimorfa, uma abertura com o diálogo da loucura, como Foucault vai dizer, a descoberta do inconsciente, você vai ter uma diluição entre a fronteira do normal e do patológico, você vai ter a própria criação do conceito de pulsão sexual diferente da noção de instinto, e tudo isso é muito maravilhoso, e isso tudo, quando você compara, por exemplo, no próprio Freud, isso fica cada vez mais evidente quando você pega os 3 ensaios sobre sexualidade, quando ele começa a falar sobre homossexualidade e tal, e quando você pega para analisar o caso, ele tem um caso, quando ele vai analisar uma paciente lésbica dele, de que como que você consegue dizer que você tem uma sexualidade polimorfa, de que você não tem um objeto sexual definido na pulsão, e você depois transformar a homossexualidade como um caso de Édipo, como uma reação secundária de Édipo, por assim dizer, uma identificação com seus pais. Como que você consegue, por assim dizer, diluir a fronteira entre o normal e o patológico e logo em seguida você patologizar essa sexualidade dissidente? Eu acho que um pouco dessa tensão que o Deleuze e Guattari assinalam, que está durante quase toda a obra do Freud, se você for considerar o Freud do começo da carreira com ele mais tarde,
de quão alto ele foi, por assim dizer, o impulso revolucionário da psicanálise e como que depois esse impulso foi traído, parece. Sim, um pouco disso vai também falar um pouquinho mais adiante. Que mais, né? Que mais, eu digo, está sendo mobilizado nessa crítica, né? Além desses elementos que eu e Eric mencionamos, uma outra questão, Lucas. Só para falar, acho que um dos elementos também é a questão da representação, né? Que parece ser a cruz que o Deleuze carrega em quase todas as suas obras, né? Exatamente. Então, a reprodução do desejo, né? Literalmente é substituída por uma simples representação. Tá? Então, essa é uma dos elementos da crítica. E em que sentido? É que a psicanálise vai buscar no mito, na tragédia e no sonho, né? Ou seja, praticamente tudo um elemento mental, né? Imaginário, teatral, né? Significações para o inconsciente. Então, isso que incomoda eles, o que eles criticam no imperialismo do Édipo, né? Depois, tá? Eu tomo a palavra, mas vocês fiquem à vontade, tá? A relação com o teatro, né? Porque se é representação, é alguma coisa teatral, né? O Édipo, o pai, que eu mato o pai, que eu quero comer minha mãe, faz sentido, né? Às vezes isso aí explica e até ajuda muita gente. Eu não quero ser também tão dogmático e abraçar cegamente a posição do Deleuze e Guattari, porque eu sei que a esquizofrenia mesmo traz muito sofrimento e todas as patologias. Mas será que é a única via, né, de análise, reduzir tudo a esse complexo, a esse teatro? Tá? O romance familiar também é uma outra obra do Freud, ou que o Freud examina, né? Aqui, por exemplo, não está nem referenciada. Nós já falamos do triângulo, né, o inconsciente, reduzir tudo ao triângulo familiar, que o esquizo é o inimigo. Bom, o que me lembra, antes de passar a palavra para Madalena, é uma coisa que não está aqui, ou não sei se o Deleuze pensou nisso, nem o Guattari, mas me lembra muito o Nietzsche e o nascimento da tragédia, né? Essa questão da tragédia. O que o Nietzsche colocava ali? Que tinha as forças apolíneas e dionisíacas e que o teatro, no seu desenvolvimento, abandonava as forças dionisíacas da desordem, do caos, da violência, de um público que estava incorporado ao teatro, ao coro, né? E o teatro grego, no seu desenvolvimento, foi organizar o teatro, né? Distinguir o público dos atores, né? A parte que tem atuação todo mundo sabe que é uma atuação, né? Isso quer dizer, você está olhando e você está numa apresentação, numa representação. O teatro anterior, o que o Nietzsche reivindica, era um teatro vivo, no qual você não sabia se o sátiro estava... hoje seria terrível isso, né? Mas se o sátiro ele estava violando a pessoa na verdade ou se ele estava atuando. Um pouco que tudo fluía, o fluxo ele era violento e desorganizado, caótico, e isso aí, não, claro, de um certo ponto de vista está mal e deve ser punido, mas alguma coisa se perdeu, né? E isso que a gente pode pensar também quando eles falam do Freud, ele quer pôr um pouco de ordem, né? No fundo é isso, pôr um pouco de ordem no inconsciente e tratar a todos com a mesma régua, né? Todos têm pai e mãe, então todos podem ser encaixados, todos podem ser edipianizados, de alguma forma. Se não o fazem naturalmente, né? Aí vocês falaram do normal e do patológico, lembra também a grande obra de Canguilhem, né? Que vai falar justamente de uma régua, não tem um normal e um patológico. Você faz uma média, bom, os que estão na média vão ser associados ao normal, e os que fogem dessa média, esses picos de esquizo, de intensidade, às vezes, né? São patologizados, ou por excesso, ou por defeito, por carência. Madalena levantou a mão, pode falar?
É apenas uma observação que eu queria fazer referente ao processo de produção e criação artística, porque tem uma frase que me chamou bastante atenção, que o inconsciente produtivo é substituído por um inconsciente que sabe apenas exprimir-se. Então, essa questão do produtivo e criativo e do apenas exprimir-se. É só essa observação. Bom, isso também, aqui a expressão, representação, não estão separados, né? Em alguns momentos a expressão é o que nos salva, né? E o Deleuze tem o problema da expressão, em Spinoza, embora sejam temas diferentes, a expressão seria uma alternativa para a representação, mas aqui me dá a impressão de que está no mesmo lado, né? O inconsciente se expressa através do Édipo, mas não produz, né? Expressão e representação no plano imaginário, no plano mental, no plano psicanalítico, nessa dimensão. E a outra seria produtiva, né? Produtiva, criativa, o que também é bastante complicado de entender, porque às vezes funciona, mas outras vezes não funciona, né? Criam coisas que melhor teria sido não terem criado, né? Ou para quê? Né? Mas, bom, o esquizo tem isso, tem uma das características é a inutilidade, e por isso também a aproximação que eu fiz com Nietzsche, porque o dionisíaco tem essa coisa que a gente podia pensar até como expressão, mas no sentido que eles estão falando aqui, não, né? Expressão também é representativa, porque é expressão de um inconsciente enquanto um ego, uma subjetividade inconsciente, né? Mental, teatral, tudo isso que nós falamos. Lucas e Flávia, acho que nessa ordem. Eu queria só elencar uma frase do capítulo passado, assim, que eu acho que faz sentido, né? Sei lá, aqui nesse ponto que a gente acabou de ler, diz, né? Toda produção desejante é esmagada, submetida às exigências da representação, aos jogos sombrios do representante e do representado. Então, essa coisa da representação sempre me remete à questão de que falar em representação significa assumir que há uma cópia e que há um original. E no capítulo passado, na página 43, o Deleuze aponta justamente o perigo disso. Ele diz, o objeto falta ao desejo. Logo, o mundo não contém todos os objetos. Falta-lhe pelo menos um, o do desejo. Logo, existe um objeto, alhures, que contém a chave do desejo. Então, parece... Eu queria comentar, assim, escutar os colegas para dizer se é isso, né? Que talvez reduzir a questão do desejo a uma ordem representativa seja justamente minar a realidade do próprio desejo, né? Que dizer, bom, olha, o desejo é uma representação, então tem algo que ele faz referência, e esse algo é o quê? Não sei, fiquei pensando nisso. E aí, o que vocês acham disso? Olha que curioso, eu ia perguntar exatamente esse trecho da produção desejante. Eu ia perguntar exatamente o mesmo fragmento, Lucas. Eu acho que também tem uma relação com a repressão, né? O problema é esse, você representa, e nessa representação há um elemento repressivo, né? Será que está certo o que eu vou fazer? Né? A culpa, o medo, não sei. O desejo limitante, né? Em alguns momentos eles falam da coisa católica, né? Acho que outra vez... a colega que falou antes, que falou desejo limitante por relações sociais, ela falou isso. Mas a ideia de que a representação, ela que é repressiva, né? Você representar o Édipo, representar, me vem agora as coisas do cristianismo, né? O céu, o inferno, o diabo, esses outros personagens também imaginários, e o Édipo funcionaria como um deles. Todo o complexo do Édipo, mamãe, papai, e o triângulo aberto, que passa a incluir outros personagens sociais. Então, você não entra no campo social de uma forma produtiva, mas expressão de um lugar já
reprimido, autorreprimido, ou transformação desses personagens do campo social em personagens imaginários, tá? Depois a gente vai chegar em alguns casos que são também um pouco complexos, mas eu lembro, por exemplo, do filme de Pink Floyd, né? Que tem um professor que bate nas crianças, ou, por exemplo, quando a gente vai no dentista de criança, você já chega e ouve aquela maquininha, zzz, nossa, já cria um fantasma daquilo, né? Então, o Édipo seria uma estrutura que, em todas as situações, nos torna propensas a fazer esse movimento repressivo, tá? Não sei se responde às perguntas que vocês fizeram, mas tem gente aqui na fila. Lígia? Oi. Estão me ouvindo? Vamos. Tá. Então, eu queria perguntar sobre quanto a isso que ele fala nos trechos desse parágrafo que foi lido, que que ele fala: o inconsciente deixa de ser o que ele é, fábrica, ateliê, para se tornar teatro, cena e encenação. Primeiro, eu queria perguntar para vocês, né? Como é que vocês veem isso? Porque, assim, eu fico pensando, fábrica, ateliê, eu não sei, porque como ele vai falar de capitalismo e tal, né? Fico imaginando também como o desejo é propiciado, né? É instigado por uma máquina capitalista e tal. Não sei se eu vou entrar nisso depois ou se eu estou viajando. E sobre teatro, cena e encenação, por outro lado, né? Porque eu vejo, estava falando da questão de dionisíaca e tal, né? E a gente estava falando também sobre esquizofrenia. Esquizofrenia, se você for pensar, tem muito a ver com a ideia de Dionísio, né? Como uma coisa delirante, né? Então, eu queria perguntar para você se eu estou sobre isso, o inconsciente, porque ele é uma afirmação, ele fala: o inconsciente deixa de ser o que ele é, fábrica e ateliê, para se tornar teatro, cena e encenação. Bom, muito boa a sua pergunta, Lígia. Eu acho que esse é um dos pontos que está desde o resumo, né, nos objetivos do curso, do seminário, entender justamente essa crítica e essa distinção, tá? Quando a gente fala em fábrica, ateliê, supõe ou operários, né, que produzem objetos, e tem a ver, evidentemente, com o capitalismo, porque todo o capítulo 1 das máquinas desejantes está o tempo inteiro criando essa tensão entre marxismo, como uma forma de entender a produção capitalista, o sistema capitalista, os meios de produção, inclusive o lucro, né, o fetichismo da mercadoria, tem todos esses conceitos, de alguma forma, também ali nessa primeira parte, né? E agora ali se concentra na parte da crítica à psicanálise. Então, o inconsciente que eles defendem seria essa fábrica, na qual está povoada de operários ou de partes de máquinas, ou também um ateliê artístico, no qual a gente pode pensar num único artista ou num grupo de artistas, né, que trabalham em conjunto, pintam, cortam, né? Isso depois vai ser explicado de uma forma mais técnica, que são essas três sínteses, né? Como que se juntam os fluxos e também como se cortam os fluxos e como se consegue um resultado desse connecticut, né? Esse corte e conexão. E, por outro lado, a ideia de um teatro no qual o psicanalista é o diretor do teatro. Então, esse é um outro problema, né? Que não é só um teatro, senão um teatro dirigido por alguém. E um pouco a crítica que vai vir mais para frente é esse lugar do médico, né? Se a gente retoma aí, vocês citaram o Foucault vai insistir nisso, né? O médico, ele tem um poder de mexer ali no seu teatrinho, no seu inconsciente, como se fosse... a gente dá um poder a ele na análise, né? Fica mais passivo, e o protagonismo não é tanto dos personagens do teatro, porque isso aí poderia ser pensado também como uma fábrica, né? Mas o protagonismo do médico enquanto analista,
né? Que ele tem um poder sobre sobre o seu destino, sobre a sua vida, né? Tomando partido, às vezes, no seu inconsciente, inclusive a cura, né? Mas depois a crítica vai ser que essa cura nunca chega, porque você vai aprender a criar novos problemas, novos conflitos, né? Vai ficar dependente. Bom, tem a questão da transferência na psicanálise, a questão da homossexualidade, apaixonar-se pelo psicanalista, uma série de coisas ali que estariam do lado dessa teatralidade e não de uma produção do tipo máquina-fábrica, que é você mesmo entrar em contato com outras esferas do campo social, com outros grupos, ou com outras coisas, com outras máquinas, até diluir esse eu, né? Isso que também é difícil, né? A psicanálise poderia propiciar isso, mas não. Vai insistir no eu, porque é ali que está todo o teatro. Tudo parte dali. Seja nas lembranças, nos sonhos, ou até na linguagem, como, por exemplo, na psicanálise lacaniana, né? No simbolismo da linguagem. Um erro, uma piada, uma coisa que você fala, aquilo lá é motivo para montar o teatro ou dar um desenlace, um desfecho diferente para a peça teatral, né? Mas tudo se passa no divã ou na cadeira onde você está sentado, naquele mundinho. Acho que isso é um pouco também a intromissão do marxismo para sair do mundinho mental e do mundinho da linguagem e da coisa humana como separada do materialismo real e da produção real e tudo mais. E aí como vai se juntar isso com o capitalismo, com uma outra forma de pensar, e a gente vai ter que ler, vai ter que continuar lendo, né? Não dá para antecipar tanto. Se é que existe essa resposta, né? Essa conjunção final, essa resposta final, ou somente é um exercício também de leitura e análise, como que a gente está fazendo. Mais alguém? Podemos fazer mais um? Estamos já últimos 5 minutos. Vamos ler esse último e aí a gente para com ele. Algum voluntário, voluntária? Para a leitura do 2.14. Eu posso ler, professor? Por favor. Tá ok o áudio? Tá. Tá, então vamos lá. 2.1.4, o abandono das máquinas desejantes. Com a psicanálise passa-se o mesmo que com a Revolução Russa. Nunca sabemos quando as coisas começaram a ir mal. Somos sempre obrigados a recuar um pouco mais. Com os americanos, com a primeira internacional, com o Comitê Secreto, com as primeiras rupturas que marcam tanto a renúncia de Freud como as traições dos que rompem com ele, com o próprio Freud, desde a descoberta de Édipo. Édipo é a reviravolta idealista. No entanto, não podemos dizer que a psicanálise tenha optado por ignorar a produção desejante. As noções fundamentais de economia do desejo, trabalho e investimento conservam sua importância, mas subordinadas às formas de um inconsciente expressivo e não mais às formas do inconsciente produtivo. A natureza anedipiana da produção de desejo permanece, mas assentada sobre as coordenadas de Édipo, que a traduzem em pré-edipiana, em para-edipiana, em quase-edipiana, etc. As máquinas desejantes estão sempre aí, mas só funcionam através das paredes do consultório. Através do muro ou nos bastidores, é este o lugar que o fantasma originário concede às máquinas desejantes, quando ele tudo assenta sobre a cena edipiana. Nem por isso elas deixam de fazer uma algazarra infernal, a tal ponto que o próprio psicanalista não pode ignorá-las, mas sua atitude é, sobretudo, de denegação. Sim, tudo isso é verdade, mas, apesar disso, não deixa de ser papai e mamãe. Está escrito no frontão do consultório: deixa tuas máquinas desejantes à porta,
Abandona as tuas máquinas órfãs e celibatárias, teu gravador e teu pequeno velocípede. Entra e deixa-te edipianizar. Tudo decorre disso, a começar pelo caráter inenarrável da cura, seu caráter interminável, altamente contratual, fluxo de palavras em troca de fluxo de dinheiro. Basta, então, o que chamamos de um episódio psicótico, um clarão de esquizofrenia. Trazemos um dia nosso gravador ao consultório do analista. Stop. Intrusão de uma máquina desejante. E tudo é subvertido. Quebramos o contrato, não fomos fiéis ao grande princípio da exclusão do terceiro, introduzimos o terceiro, a máquina desejante em pessoa. Porém, todo psicanalista deveria saber que sob Édipo, através de Édipo e atrás de Édipo, é com as máquinas desejantes que ele há de se confrontar. No princípio, os psicanalistas não podiam não ter consciência do forcing, esforço, operado para introduzir Édipo, para injetá-lo em todo o inconsciente. Depois, Édipo se assentou sobre a produção desejante, apropriou-se dela como se todas as forças produtivas do desejo emanassem dele. O psicanalista tornou-se o cabide de Édipo, o grande agente da antiprodução do desejo. A mesma história que a do capital, e seu mundo encantado, miraculado, no princípio também, dizia Marx, os primeiros capitalistas não podiam não ter consciência. Muito bem, Regina. Obrigado, Regina. Muito bom. Imagina. Bom, essa parte aqui acho que amarra um pouco algumas coisas que a gente vinha falando, com o marxismo, o ataque direto ao psicanalista e à psicanálise. Só que agora a gente são 4 horas, né? Então, por uma questão também de saúde mental e de organização da vida, a gente vai ter que encerrar aqui. Mas eu gostaria de deixar para a próxima aula a retomada desse trecho, desse último ponto, né, que é o último da primeira parte do capítulo 2, e aí a gente vai continuar com os 3 textos de Freud. Quem quiser dar uma lida para estar um pouco mais sem precisar, né? Eu acho que um pouco também a ideia não é adiantar, não é trazer a solução para as questões, mas ir acompanhando esse movimento de leitura e de questionamento, né? De medir-se com os colegas, a gente em um grupo mesmo, né? Um grupo que vai avançando juntos. Só que também com isso a gente adiantou bastante a primeira aula, né? Porque esse seria o tema da segunda aula. Com isso a gente vai garantir mais expectativa de poder finalizar na próxima aula esse segundo ponto do capítulo 2, né? Os três textos de Freud. Se finalizar, beleza, se não tem problema. Mas com isso estou querendo dizer que é possível a gente incluir mais um ponto, né? A síntese conectiva da produção, pelo menos, que a gente não vai parar. Tudo isso que eu estou fazendo também é um pouco esquizo, então não vai parar no que estava no programa, né? Se a gente conseguir avançar um pouco mais, vai continuar avançando um pouco mais. E depois, como eu falei no início, vai ter uma parada aí para o carnaval, fevereiro e tal, e depois em março vou tentar montar um outro grupo, né? Seminário, híbrido, não sei como vai ser, né? Eu prometi que eu ia continuar com os meninos que estão aqui, o Érico, o Aleph, né? E está sendo cumprido. Isso tem muita gente que não seguiu, né? Abandonaram o barco. Mas nós fizemos um pouco a leitura do primeiro capítulo dessa forma, e agora, com as pessoas que participaram hoje, Lucas, Lígia, Flávia, Madalena, Regina, que também foram alunos, e o mesmo eu gostaria que todos fizessem, né? Que é um exercício, não é que ninguém é o dono da verdade nem sabe mais do que ninguém. É um pouco usar o pensamento para tentar, né, ver o que eles estão falando, o que me incomoda, quais são as dúvidas. E aí a gente vai avançando de acordo com o andar das aulas. Então, a de hoje finalizaria por aqui, né? Como disse o psicanalista, a sessão
acabou. Eu vou fechar aqui a lista de presença, né? Eu espero que todos tenham colocado o presente. Assim podemos fechar a chamada. Muito obrigado a todos e a todas. Espero que possam estar aqui na terça-feira que vem para a gente continuar essa leitura e nos realizarmos esquizofrenizar conforme o caso. Tá? Boa tarde.